Alô, eu sou o Cowboy Toybunny, Cowboy Digital, e hoje a gente vai falar sobre mais uma websérie derivada de My Little Pony, Friendship is Witchcraft. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção. Essa deve ser uma das mais famosas paródias de My Little Pony, e eu conheci todo esse rolê quando uma das suas músicas ficou famosa no meio de cosplay do TikTok. Eu não me considero cosplayer, mesmo já tendo feito alguns cosplays meio vagabundos, mas nenhum deles assim que eu tenha investido muito ou que eu me sinta particularmente orgulhoso sobre. Só que mesmo assim eu amo cosplay e maquiagem artística, essas palhaçadas de botar peruca e ficar dançando no quarto, acho muito divertido. Enfim, depois de algum tempo do TikTok bombando, uma música ficou bem famosinha, virou um banger dos cosplayers, que eu vou chamar de G-Bard, ou G-Bard. Só que, infelizmente, essa música tem uma slur na sua letra. Slur é tipo uma palavra feia em inglês, um termo meio paia. Uma coisa que é melhor evitar, dog. Mas o mais importante é que alguém que se encaixe nesse grupo social pode se sentir mal. O equivalente dessa palavra em português é cigano, e eu não vou repetir mais ela aqui, mesmo que, logicamente, essa palavra não tenha o mesmo significado no Brasil do que ela tem lá nos Estados Unidos. É difícil dizer se elas têm um peso equivalente em culturas tão diferentes. Mas só para ser mais respeitoso, não custa nada eu excluir essa palavra do vídeo. Até porque, como eu disse, não tem muito consenso. Algumas pessoas acham que ela deve ser evitada e algumas pessoas acham que não tem nada a ver. Eu gostei muito da música, mesmo sem perceber essa slur na hora, e eu quis ouvir ela de novo. E enquanto eu tava ouvindo, apareceu um vídeo relacionado pra mim de um canal chamado Jenny Nicholson, onde a própria criadora da série, Friendship is Witchcraft, dá todo o contexto da paródia e dessa controversa canção. Esse vídeo da Jenny é bastante completo e fala, na verdade, sobre a experiência dela com o fandom de My Little Pony no geral, do seu ápice até a sua queda na visão dela, e sobre muitas questões que só quem viveu sabe. Se vocês conhecem o canal, vocês devem saber que eu não vivi, então eu não sei, porque eu só comecei a me engajar no fandom de My Little Pony depois que comecei o canal. Bom, a Jenny, junto com alguns amigos, fizeram uns episódios inspirados no desenho, mas que também eram meio diferentes, com muitas piadas internas e referências a filmes da Disney. E ela diz no vídeo dela que ela não tá sugerindo pra ninguém assistir a série, porque hoje em dia ela acha muito cringe, e que eles não ganharam muito dinheiro com isso não. Me lembra bastante a Feira da Fruta, não sei se vocês conhecem, mas é um meme antigaço da internet, onde uns caras pegaram uns vídeos da série do Batman e fizeram a mesma coisa que a Jenny fez. Redublaram colocando umas piadas brasileiras e muitos palavrões. Mas chega de contexto, vamos ver a série. Agora eu vou fazer um resumo de todos os episódios que tem na playlist da própria Jenny. Episódio 1. Esse aqui é inspirado naquele episódio em que a Fluttershy fica doidinha com os sprites, que ela chama aqui de spawns de demônio, que é tipo um bebê demônio. E logo de cara a Fluttershy já começa cantando aquela música de Corcunda de Notre Dame, do Juiz Frollo. Igual fogo do inferno, tal fogo arde em mim. Eu tenho tanto a dizer sobre esse filme que eu facilmente conseguiria fazer um vídeo de mais de 2 horas. Esse é literalmente o meu filme favorito da Disney. A Fluttershy aqui, ela é mais maligna, então parece que ela tá treinando esses bichinhos pra destruírem coisas. Enquanto isso, a Twilight pede pro Spike construir um forte de livros pra Celestia. Ela sai de casa pra deixar o hominho trabalhar e vai verificar os preparativos para a vinda da princesa. E tem uma faixa dizendo "Bem-vinda, princesa Molly". Tópico sensível do fandom, né? Como eu já expliquei em outro vídeo, em um tempo longínquo, existia um Tumblr que era um blog do estilo "Pergunte pra tal personagem". E uma pessoa achou que seria uma boa ideia criar um alter ego da princesa Celestia, BDSM, só que não BDSM real, mas tirando com a cara disso, sabe? E dá pra inferir muito bem da onde vem esse nome da princesa, né? Essa Celestia me lembra muito da creepypasta Little Miss Rarity, que eu já cobri aqui. Ela é fetichista, controladora, maldosa, mas a maior parte de tudo é só piada de mau gosto mesmo, não tem nada muito gore. Só que aqui esse termo vai ser usado de outro jeito que vai ser elucidado lá pra frente. A Twilight explica que essa é a princesa errada, e é pra guardar essa faixa pra semana que vem.
Daí ela vai falar com a Pinkie Pie e a Fluttershy aparece lá com os fios do capeta que ela tá controlando. A Twilight fica com um dos bichinhos e resolve levar ele pra mostrar pra Rarity e pra Rainbow Dash. A Pinkie Pie meio que já entende o que é pra ser feito, assim como no desenho, mas ninguém escuta ela. Uma coisa a se observar é que essa Twilight aqui, bem como todas as Main Six, odeiam o Spike na série. E elas ficam falando mal dele o tempo todo. Eu achei que dá uma certa humanidade pra Twilight. Afinal, nem todo mundo pode ser amizade o tempo todo. E elas fazem um moleque de empregado na cara dura, tanto quanto no desenho, só que mais escancarado. Uma piada recorrente aqui nesse episódio é que eles vão repetir várias vezes a frase talking about eye candy, que é tipo, falando de colírio pros olhos. Só que eles falam isso tanto e sem contexto que vira só uma piada de repetição. A Rarity faz uma piada sobre usar mão de obra infantil, o que a gente viu na série do Hot Diggity Demon, que eu fiz em outro vídeo. Enfim, as meninas logo descobrem que os bichinhos podem se replicar e tentam resolver isso de várias formas, mas a única que realmente tem a solução é a Pinkie Pie, que está sendo constantemente ignorada. Parando pra pensar, eu ia ficar bem irritado se eu fosse o único com a solução pra alguma coisa e ficassem me ignorando. A Pinkie Pie aqui foi uma santa. Elas juntam os bichinhos ali usando uma técnica de rodeio da AJ e jogam eles pra outra cidade. Só que havia mais bichinhos na cabana da Fluttershy, igual no desenho. E ela diz que isso foi tudo obra da magia maligna da Pinkie Pie. A sua magia maligna de... aquela palavra. Meio paia dizer isso. Recapitulando então, que a Jenny explicou no vídeo dela que ela e o seu amigo colocaram várias referências do Corcunda de Notre Dame como se fossem tipo easter eggs, porque esse era um dos filmes favoritos deles e outras coisas da Disney também aparecem. Segundo ela, tudo isso tem uma explicação, já que é por causa de uma raça de cavalo específica que leva essa palavra no nome. E eles acharam que teria muito a ver fazer a personagem da Pinkie meio que inspirada muito vagamente na personagem da Esmeralda. O que torna a personagem da Fluttershy meio que um equivalente do Frollo, já que ela canta a música dele logo no começo. A Jenny disse que ela e o amigo não sabiam nada sobre o rolê dessa palavra ser muito paia, depois eles descobriram e se educaram sobre isso, o que é uma discussão bem recente na internet, como eu falei aqui no Brasil ainda não tem consenso sobre. As meninas confrontam a Pinkie Pie, que fica tipo, ué gente, eu tô falando que posso ajudar e vocês estão me ignorando. E elas ignoram ela de novo e xingam ela. A Pinkie Pie consegue montar ali a sua banda de uma pônei só e toca a música Friday, da Rebecca Black, um grande hit de sua época, e a Celestia chega bem na hora. Lembram do forte de livros? Ela quis dizer que livros eram o forte da Twilight, e não que ela queria um forte feito de livros. Ela fica ali muito brevemente, porque disse que já vai ter que meter o pé, porque alguém enrolou uma bola de Para-Sprites para a cidade da Mollytopia, onde tá a irmã da Celestia. As garotas ficam muito aliviadas que a Celestia foi embora e não notou toda a morte e destruição que aconteceu ali na vila e acaba assim. Episódio 2. A AJ e a Rarity estão trabalhando juntas numas árvores ali, mas começa a chover e elas fazem uma piada sobre Disco Fever, febre da discoteca. Teve uma época em que o pessoal ficou louco por discoteca, saíram vários filmes sobre, e virou um estilo muito proeminente na indústria fashion. Todo mundo queria usar calça boca de sino, melissa com meia e cabelo armado. E todo mundo ouvia música de discoteca tipo Bee Gees. Enfim, elas tentam buscar abrigo ali de uma mesa por causa da chuva, que pode causar essa disco fever. Só que essa situação toda faz a Rarity se lembrar das trincheiras de quando ela esteve na guerra. Tanto ela quanto a AJ foram guerrilheiras e eu achei isso meio que legal. Mas não muito também. A Twilight vê elas ali e acaba oferecendo a casa para elas se abrigarem do frio, enquanto o Spike tá lá fora, segurando o para-raios no lugar, no meio da tempestade. A Rarity diz pra Applejack procurar um hotel ali por perto pra elas ficarem, enquanto ela finge que tá asmando e distrai um pouco a Twilight. A Twilight explica pra elas que elas estão isoladas, sem linha telefônica, e que a Rarity e a Applejack vão ter que dividir a mesma cama de hóspedes, igual na história dela. Então ela mostra um livro. Aparentemente a Twilight escreve fanfics sobre as suas amigas, que na história se chamam Applesack e Charity. E elas vivem em mundos muito diferentes. Depois disso, tem um time skip e a AJ diz que não encontrou lugar nenhum pra elas ficarem. Ela encontra as garotas fazendo um skincare ali diferenciado e diz: eu saio procurar ajuda por 5 minutos
E quando eu volto, você tá doutrinando a Twilight pra sua religião doida. Doida? Não é isso que a líder de culto Fluttershy diz. Quando o Lord Smooth retornar, veremos quem é a doida. Depois disso, a Twilight mostra um pedaço da história pra AJ, que tem a ver com suor brilhante, e ela fica com essa cara aqui, então deve ter sido bem descritivo. A AJ tenta mais uma vez meter o pé, dizendo que tem que ir pra fazenda, quebrar algumas coisas pra ativar o seguro, dizendo que foi culpa da tempestade, mas ela não consegue sair por causa da violência da dita tempestade. Twilight repete pela segunda ou terceira vez que é bom elas fazerem tudo como ela tá mandando na história dela e lentamente se apaixonarem, senão... AJ e Rarity se aproximam para conversar escondidas, e a AJ diz que elas têm que achar um jeito de vazar, mas a Rarity adverte que elas não querem acabar com as outras amigas da Twilight de Canterlot. E ela vai dar um jeitinho, porque ela é uma ótima atriz. Depois das garotas fingirem que estão super na ideia da Twilight por alguns minutos, a Rarity diz: "Oh, Twilight, precisa chamar uma ambulância. Estou com uma febre de 39 e mal me aguento viva. É a terrível febre da discoteca." Mas ela não convence muito e a luz acaba por causa da tempestade. Enquanto a luz está apagada, a Rarity e a AJ discutem sobre como fugir. E de repente, ouvem um grunhido estranho e isso aqui aparece. Era tudo um plano da Twilight para as duas se abraçarem assustadas e funcionou. Agora é hora do jantar. A Rarity faz s'mores enquanto lança uma analogia. Então, a bolacha de maisena mágica força a elegante marshmallow e a chocolate caipira a ficarem juntas, mesmo que não tenham nada em comum, e estejam sendo mantidas em cativeiro contra sua própria vontade. Elas resolvem fazer umas encenações de algumas partes do livro da Twilight, onde a personagem da Rarity entrega uma carta pra AJ, que na verdade era pra irmã gêmea dela. Mas o drama todo é cortado quando a Twilight decide fazer uma guerra de travesseiros para obrigar a Rarity a reviver os seus traumas da guerra. A AJ acaba se empolgando um pouco, culminando em elas irem dividir a cama de hóspedes. As duas acabam brigando de novo porque a Rarity quer dormir de um jeito arrumadinho, sem bagunçar a roupa de cama, enquanto a Applejack é daquele jeito. Aquele tipo de pessoa que puxa a coberta pro seu próprio lado a noite toda. Durante a briga, elas acabam acordando a Twilight. E o fato dela estar ficando irritada com isso acaba causando um raio que derruba uma árvore dentro da casa. Aparentemente, ela e o Dr. Victor do Castelo Rá-Tim-Bum têm poderes em comum. A AJ tenta se livrar da árvore sozinha, mas ela não tem força suficiente, então ela pede ajuda pra Rarity, que meio que tá ignorando ela, até que a AJ diz: "Tá bom, louvado seja o Sr. Smooth. Está se convertendo? Que seja. Olha, eu sei que depois da guerra as coisas ficaram meio difíceis pra nós. Mas nem é por isso que precisamos ser inimiga, viu? A verdade é que eu uso o chapéu gigante o tempo todo. E eu acho que os chapéus que você faz são até legal, Rarity. Charity." Isso é o bastante pra convencer a Rarity a ajudar. E a Twilight fica bastante feliz com a encenação da fic dela. O Spike cai do telhado e quebra as 4 pernas. E elas ficam todas amigas de novo, encenando o final da fic, que é onde a Applejack pede a Charity em casamento. E assim, Twilight as liberta e envia 70 capítulos da fic dela pra Celestia ler. Episódio 3. Começa com a Fluttershy tentando fazer com que o Angel coma uma cenoura com drogas, mas ele não aceita, então ela joga ele na fogueira do sacrifício, que acaba causando um incêndio. Na verdade não, essa fumaça toda na verdade tá vindo de um dragão. E a Twilight junta as Mini-Six pra uma missão de extermínio, que foi solicitada pela própria Celestia em uma carta. As meninas pedem pra ver a carta o tempo todo, mas a Twilight diz que é confidencial. Elas insistem mais um pouco, então ela diz que a carta tá numa tinta especial que só a Twilight consegue ler. Estando à frente dessa operação, o poder começa a subir na cabeça da Twilight, e ela bota as garotas em fila, falando que devem chamar ela agora de Princesa Sparkle, e que precisam fazer uma saudação levantando a pata. Uma saudação romana? A Applejack comenta que já esteve na guerra e a Rainbow diz que não, porque ela é míope e legal demais. E a Rarity do nada tem um cachecol da invisibilidade, ok? A Fluttershy começa a perturbar a Twilight e diz pra ela: "Digamos que se a Pinkie Pie de repente se machucasse, talvez eu pudesse ficar pra trás pra cuidar dela." "Ok." "Legal, vou pegar meu bastão de beisebol." "Pera, precisamos de você. Você já matou hordas de dragões e
Só meia dúzia. O Spike pode ficar pra trás. As pernas dele estão se recuperando. Fluttershy fica sem alternativa e acaba indo junto com elas. Mas ela vai fazer o que pode pra atrasar a missão. As divas então cagam na calça ouvindo um rugido de dragão super alto. E a Rainbow fica putaça porque as garotas não deixam ela subir voando na frente. Durante a subida, a Rarity conta como ela vai vestir as escamas do dragão para usar como demonstração do seu poder, e elas percebem que a Fluttershy não tá com elas. Ela ficou lá embaixo, e ela explica. Eu acidentalmente colei minhas asas juntas. Eu achei que um banho de cola seria muito bom para os meus poros. A AJ tem que descer e buscar ela enquanto as outras ficam esperando lá em cima por 22 dias. Applejack resgata a Fluttershy, mas ela empaca de novo numa parte em que elas têm que pular de um penhasco pro outro. Twilight sugere que a Pink cante uma das suas músicas de quando estava no orfanato, pra ver se anima a Fluttershy. E a música é tipo assim. Passo 1, tente não ficar muito autoconsciente. Passo 2, concentre o seu peso nas costas. Passo 3, pule no ar. Passo 4, apenas esqueça que seus pais estão mortos. Eu quis dizer a outra música. Queixo erguido, mesmo que não seja adotado. Não é porque você é indesejado, mas talvez ajudasse se você fosse mágico. E não só um pônei rosa terrestre chato que ninguém nunca vai amar porque você é indigno. Tá bom, aqui vou eu. Ela tenta, mas no passo 2 ela cai igual bosta mole lá pra baixo. As garotas esperam cerca de 1 ano lá em cima até Applejack trazer ela de volta. Só que, determinada a não encontrar o dragão, a Fluttershy acaba voluntariamente causando uma avalanche. Quer dizer, uma avalanche, o que significa muitas pedras com trechos da banda ABBA caindo e... Bom, não importa porque eventualmente elas chegam à caverna do dragão de qualquer jeito. A Fluttershy explica que o motivo dela não querer ver o dragão é porque ele é o pai dela. E meio que abandonou ela para o seu fim, mas ela foi resgatada por lobos, que a adotaram. Só que esses lobos eram robôs do seu pai e é uma história muito longa sobre manipulação e gaslight. Enquanto tá rolando essa conversa, a Twilight ignora todo mundo e entra porque ela acha que se ela conseguir lidar com esse dragão, talvez a Celestia faça ela virar uma princesa de verdade. Mas ela não consegue. A próxima a tentar é a Rarity, que se passa pela Fluttershy com uma lente de contato mágica. Ela pede desculpas pro pai e diz que foi tudo um aprendizado e que agora tudo vai ficar bem. Tudo vai bem até que ela menciona que ele vai ter que pagar a pensão de todos esses anos de abandono. E ele expulsa ela da caverna. A próxima a tentar é a Pink Pie, que tenta ser adotada, só que o bicho só aceita unicórnios e pégasos, como sempre. Rainbow Dash diz... Tá bom, a gente já tentou roxo, branco e rosa. Agora é hora de experimentar o arco-íris. E ela tenta usar força bruta, mas falha miseravelmente também. O dragão revida e acaba expondo a Fluttershy, que diz ao pai que é hora deles fazerem as pazes. E por fazer as pazes ela quis dizer... Depois, elas escorregam montanha abaixo no vermelho do dragão, como se fosse um grande tobogã, nas palavras da Twilight. Então, a Rainbow Dash acha uma bola e fica cabeceando essa bola um tempão, e é sobre isso que a Twilight escreve para a Carta da Celestia. Vamos pro episódio 4. Esse começa com a sala de aula da Cherry Lee, onde ela fala que robôs estão inseridos na sociedade pônei se passando por pôneis. Só que eles não sabem que são robôs e se descobrirem vão acabar entrando numa crise existencial agressiva. A Cherry Lee explica que eles não podem soltar vermelho nem sentir nenhum sentimento real. Eles só agem como se estivessem sentindo. E daí todo mundo ri da cara da Apple Bloom porque a Diamond Tiara diz que ela pode ser um robô. A Diamond e a Silver ficam enchendo o saco da Apple Bloom e da Twist para elas irem ao Mark Mitzvah da Diamond Tiara, que seria uma palavra tipo Cutie Mark mais Bar Mitzvah, que é um feriado judeu. Apple Bloom fica chateada e vai reclamar com a sua irmã de que ela não tem uma Cutie Mark, e aí Jay fala algo como: Não se preocupa, logo logo você vai ter uma Cutie Mark de maçã e vai poder começar a trabalhar na fazenda até bater as botas como todo mundo da nossa família. Mas se o meu talento não tiver a ver com maçã? A gente não te deu o nome de Apple Bloom pra você querer virar presidente. E daí ela quer virar presidente. A AJ chama ela para vender maçãs na feira na esperança de que isso ajudasse com a Cutie Mark. Só que dá tudo errado e então ela manda a criança chispada ali. Chateada de novo, Apple Bloom vai falar com a Twist
pra ver se sente melhor, já que ela também é flanco pelado. Só que ela acabou de ganhar a Cutie Mark dela nesse meio tempo. Então a Rainbow Dash aparece pra ajudar a Apple Bloom com a sua Cutie Mark. E daí ela fala algo muito inspirador, tipo... Rainbow Dash, Dash, Rainbow Dash, Rainbow, Rainbow Dash, Rainbow Dash. Mas nada dá certo com esse treinamento e a Apple Bloom vai tentar com a Pinkie Pie. Só que a Pinkie Pie decide abrir um portal de magia do nada. A Apple Bloom fica muito assustada e a Twilight aparece pra ajudar. E ela resolve pedir ajuda com a Cutie Mark esquecendo completamente do portal. A Twilight diz que não tá muito afim de ajudar não, mas a Apple Bloom chantageia ela dizendo que se ela não ajudar, todos saberão sobre a sua fanfic do Discord. A festa acaba acontecendo antes por causa da bagunça temporal do portal da Pink, que aparece de volta como se nada tivesse acontecido. A Apple Bloom tenta cobrir o seu flanco pelado, sem marquinha, com uma toalha de mesa. Mas esse disfarce não funciona por muito tempo e todos riem da cara dela. Enquanto a Apple Bloom está sendo humilhada, a Sweetie Belle e a Scootaloo aparecem revelando que também são flancos pelados. E do nada, a Sweetie Belle tem uma voz de robô. Eu já tinha visto umas piadas internas da fandom sobre ela ser um robô e também sobre a Rarity ser um marshmallow. Eu não sabia se elas vinham daqui ou se ficaram populares aqui, mas com certeza tem algo a ver. Elas dão uma lacrada monstruosa dizendo que a Apple Bloom ainda tem muito tempo para decidir no que ela vai ser boa. E a Scootaloo reitera, dizendo... Ela pode ser boa no que ela quiser que seja relacionado a maçãs. Elas viram super amigas e formam as Cutie Mark Crusades. Eba! Twilight manda uma carta pra Celestia dizendo que ela se lembra agora de como era ser uma potrinha e que toda vez que ela aprendia algo novo mandava uma carta pra Celestia, então ela vai seguir enviando cartas até o fim de seus dias. O que deixa a Celestia super animada. Episódio 5. Os pais da Rarity acabam sendo revividos pelo portal da Pinkie Pie e pedem pra ela cuidar da Sweetie Belle enquanto eles vão viajar ao fim de semana pra ver o eclipse. Só que esse eclipse é onde o Lord Smoothie vai voltar, o deus do culto dela e da Fluttershy. A Sweetie Belle é muito chata e fica enchendo o saco da Rarity até ela enviá-la pra floresta, pra ficar bem longe dela, já que ela tá muito atarefada com o apocalipse. A Sweetie Belle canta uma musiquinha. Sim, eu amo a minha irmã Rarity. Eu devo dizer que eu gosto mais das músicas dessa paródia do que do próprio desenho. Depois a Sweetie volta pra casa e acaba colocando as roupas de uma coleção nova da Rarity no varal, só que isso meio que estraga as peças. Então ela apronta outra usando uma carcaça de guaxinim que a Rarity estava guardando e acaba levando uma baita bronca. Ela diz... Minha função primária é o fracasso. A Rarity vai até a líder de culto, Fluttershy, dizendo que ela já tá quase com tudo pronto pro retorno dele. E também diz que vai doar todo o seu dinheiro pro culto. Apple Bloom encontra a Sweetie Belle triste e diz que gostaria que a Rarity a visse como carne e unha. Apple Bloom sugere o Sentient Social, que é um rolê de irmãs. Então a Sweetie Belle vai toda feliz apresentar essa ideia pra sua irmã, que responde: Essa é literalmente a coisa mais burra que eu já ouvi você dizer, sua pilha inútil de lixo. E as duas brigam. A Sweetie Belle diz que se o mundo não aprender a amá-la, ele vai aprender a temê-la. Ela volta pra fazenda das Apple, que tentam consolar a Sweetie. A Rarity vê o cartaz que a sua irmã fez com o vermelho daquele guaxinim e resolve que vai pegar sua irmã de volta. Mas a Sweetie tá convencida de que a Rarity é um robô porque ela não sabe demonstrar emoções e porque ela tá fazendo aula de teatro. Ela completa dizendo que vai apagar a Rarity do seu programa e instalar a Applejack como sua irmã mais velha. Mas a AJ meio que educadamente recusa. A Rarity implora para a irmã aceitá-la de volta e a Sweetie decide fugir. AJ aconselha a Rarity que não vê outra alternativa se não participar daquele Sentient Social. Só que assim ela meio que corre risco de perder a ressurreição do Lord Schmooze. Chega o dia do eclipse e a Sweetie tá bem xaropinha das ideias, enchendo o saco das irmãs Apple. Mesmo assim, a Applejack decide que ela vai participar da corrida com a Sweetie, por uma simples bagatela de $20 milhões, e ela aceita. Acontece a atividade lá do evento, que é uma corrida de obstáculos, e a Sweetie canta sua música de novo. Sim, eu amo minha irmã Applejack. Elas acabam não ganhando a corrida, mas a Sweetie descobre que estava correndo com a Rarity esse tempo todo. É igual no desenho. Rarity diz que valeu a pena perder o eclipse para salvar sua irmã, e as duas enviam uma carta para Celestia.
Só que ela não sabe muito bem o que escrever, então a Sweetie Belle toca uma gravação da casa da Twilight que ela engoliu, que é sobre ela e o irmão dela, mas tem um trecho do Spike cantando a música da Mulan. O Spike estava ali escrevendo a carta e diz para elas guardarem segredo sobre essa gravação. Episódio 6. No início do vídeo, eles falam que vão censurar a palavra maçã e o desenho de maçã por causa de copyright. O episódio começa contando a história das duas irmãs. A Princesa do Sol, que é a Solestia, e a Princesa da Lua, que é a Moonlestia. Essa foi meio que genial se não fosse citar a porra da de novo. Enfim, nesse universo, a Molly é a Luna. Tudo ia bem com as duas irmãs, elas se divertiam muito girando o ciclo do Sol e da Lua, mas o povo começou a não querer mais passar tempo com a Molly, e ela ficou muito triste. A Celeste então descobre através de uma mensagem num fórum que a Molly está planejando destruir o reino e bane ela para um acampamento espacial. Lá no acampamento, a Molly resolve mudar de nome para Luna. Esse é aquele episódio da Lua do Pesadelo. Só que nesse rolê aqui, a Twilight está vestida de Rurouni Kenshin, que eu acredito que seja Samurai X. A Zecora aparece para contar a história sobre a Luna, que é muito estranha e otaquinha, e é por isso que eles fazem cosplay nesse dia, para imitar o seu jeitão de esquisita. A Luna aparece e assusta geral com a sua esquisitice, e ela tem um sotaque aqui que dificulta muito entender o que ela tá falando. Ela chega escutando música do Sonic e geral foge. Mas a Twilight diz que quer ser amiga dela, e a Luna também é a única a reconhecer o seu cosplay. A Twilight diz que o segredo pra Luna conseguir amigos é ficar mais sedutora. Então, ela vai ajudá-la em troca da Luna a tornar a Twilight uma princesa. A primeira coisa que elas fazem é ir até a casa da Fluttershy, porque ela sabe como tentar o diabo com o seu tom suave. Só que ela tá ocupada demais tentando abrir um portal igual o da Pinkie Pie. E falando nisso, nos episódios anteriores a gente viu esse portal funcionando, inclusive ele traz a vovó Smith de volta. E sempre que isso acontece aparece um contador na tela, dizendo que pode chegar até 9. O que será que vai acontecer quando ele chegar a 9? A gente nunca vai saber, porque a série não terminou. Quando a Fluttershy abre a porta, por um momento ela acredita que é a polícia da magia, então ela fecha ali na cara das duas. E fica parecido com o desenho de novo. A Luna volta pra vila e elas tentam participar das brincadeiras da Lua do Pesadelo. Todo mundo se aproxima dela e começa a chamá-la de Luna e se divertir. Só que daí chega a Pinkie Pie e vê ela salvando o garoto de se afogar daquela tina de maçãs. E espalham a fake news de que a Luna estava afogando ele. A Luna fica muito irritada e decide voltar para o acampamento lunar. Mas a Twilight intercepta ela antes que ela se lembre que pode voar. As crianças ajudam a Luna a se sentir melhor porque dizem pra ela que rir da cara dela faz elas terem uma vida menos desagradável. E como a Luna conseguiu o que queria, ela transforma a Twilight na nova princesa da noite. Tudo acaba com a Twilight enviando uma carta pra Celestia que diz que logo ela será princesa e vai poder entregar as cartas muito mais rápido. Episódio 7. A Applejack é ovacionada porque ela vai doar um iPod Nano dos 2 que ela ganhou pra cidade toda para ajudar eles a ignorarem o monstro gigante que está destruindo a arena de laser tag da cidade. Laser tag é tipo paintball, só que com luz. Ela toma um trem para ir buscar os iPods, mas depois de um tempo, quando era para ela estar voltando, ela envia uma carta. A Twilight lê a carta para geral e ficam todos espantados ao saber que a Applejack foi sequestrada e posta para fazer trabalho forçado. Não existe nenhum iPod Nano. As Many-Six remanescentes, então, vão resgatar a Applejack. E a Twilight diz que elas podem usar o sistema de chip de rastreamento que ela colocou em todos os seus amigos. Elas encontram a AJ super rápido e ela acaba levando elas para conhecer a sua nova chefe, a Chicote, dona de uma plantação onde a AJ está sendo mantida e sendo chamada de número 8. Ela também deixa entender pra gente que tem uma bomba presa na AJ. A AJ fala para as garotas avisarem o Big Mac e encontrá-la em algumas horas. Só que ela falou isso tudo em código, tipo assim, a águia pousou no ninho e a águia tem uma bomba e as meninas não entendem porra nenhuma. Então elas recorrem ao plano B, que é fazer a Pinkie Pie cantar. É aqui que a gente tem aquela música polêmica que eu mencionei, mas a letra da música é muito boa, então eu vou lê-la para vocês. Quando você está devastado, há uma explicação simples. Você é a criação de um fabricante de brinquedos preso numa bola de cristal. E independente do lado para onde ele vira,
temos que ser resilientes. Não vamos deixá-lo quebrar nossos espíritos enquanto cantamos nossa canção bobinha. Quando eu era uma pequena pônei, um incêndio galopante tomou minha cidade. Então, me despacharam para o orfanato e disseram: abandone as suas raízes se você quiser se encaixar. Então eu cavei 1000 buracos e cortei tapete com os potrinhos órfãos. Agora as memórias estão borradas e seus rostos obscuros, mas eu ainda me lembro da letra dessa canção. Quando todos os seus braceletes estragarem e seus entes queridos forem destruídos, ouço o barulhinho do meu tamborim, porque os acordes são hipnotizantes e o mundo inteiro está harmonizando. Então, por favor, crianças, parem de chorar e cantem comigo. Voltando pro episódio, a AJ diz que não pode falar sobre, mas no dia seguinte tudo vai fazer sentido. E daí a Pinkie Pie diz pra ela pra meter de dedinho, só que tem a expressão em inglês que é Pinky Promise, mas também tem uma outra que eles usam que é Cross my heart, hope to die, stick a needle in my eye. E ali na paródia, a Pinkie Pie fala jura pelo Peeping Tom, e a Applejack cobre seu olho e diz juro pelo Peeping Tom. Peeping Tom. Talvez alguém que já jogou o mod de putaria do The Sims, Wicked Wimps, conheça esse nome. Eu apelidei esse personagem de Tom Pipinho. O Tom Pipinho é um personagem de filme norte-americano de mesmo nome, que era sobre um cara que ficava espionando os vizinhos e um dia ele acaba sendo testemunha de um crime. Mais tarde, o grande mestre do terror Alfred Hitchcock fez um filme chamado Rear Window, ou Janela Indiscreta, com uma premissa muito parecida. Enfim, esse nome Tom Pipinho ficou tão emblemático que virou um sinônimo de voyeur, uma pessoa que gosta de espiar os outros em momentos íntimos. Eu quis entrar nessa tangente porque eu achei interessante explicar essa referência e eu gosto muito do filme Janela Indiscreta. Voltando de novo, a AJ tenta fugir, mas elas a alcançam e descobrem sobre a bomba, que já está prestes a explodir. Mas aqui, nós temos um herói improvável. Durante esse episódio, a Rainbow Dash foi atingida por um raio que veio de uma nuvem. Essa mesma nuvem entregou a carta de AJ para as garotas na festa, e agora essa nuvem salvou todas as nossas Mini-Six de uma explosão. Mas ninguém liga porque afinal é só uma nuvem. F pra nuvem, se você se importa. Episódio 8. Esse aqui pra mim é o episódio mais maluco. As garotas estão num piquenique e o Spike vem com uma carta da Celestia, que como princesa, convidada para o casamento real, e seus amigos também recebem algumas tarefas para ficarem com a mente ocupada. Mas a Twilight fica muito passada porque é o casamento do próprio irmão dela. O irmão da Twilight nesse AU aqui se chama Francis Sparkle, e ele fez parte de uma banda, a BBBF. Claramente uma referência a alguma boy band, talvez NSYNC. E esse BBBFF é uma música que a própria Twilight canta no desenho sobre como o irmão dela é seu mais melhor amigo pra sempre. A Twilight fica bem chateada porque ela achou que ela é que ia se casar com o irmão quando ele voltasse da sua turnê com a banda. Se a gente fizesse um ranking dos episódios de Friendships Witchcraft, esse aqui estaria em sexto. A Twilight diz que eles não são consanguíneos. Ah, então tá bem menos estranho. A Twilight fala sobre como ela sempre quis um irmão, e daí ela conseguiu ver ele crescer, ele ficou famoso e ela não, então ela decidiu estudar para tomar o controle do mundo. Ela canta tudo isso tentando convencer as meninas de que ela não é maligna e nem esquisita. Mas ela é claramente obcecada pelo irmão e muito maluquinha. Todas vão pra Canterlot e ela vai confrontar o seu irmão muito brava. Mas ele diz pra ela que quer que ela seja parte do casamento. A Twilight responde com, tá bom, a gente vai ter que se livrar da noiva então. Só que não foi muito bem isso que o Francis quis dizer. Então ele deixa claro. Quando a Cadence aparece, ele diz: aqui tá minha irmãzinha unicórnio que eu amo de forma completamente platônica, e a minha noiva Alicórnio que eu amo com uma romântica paixão ardente. Agora vocês podem se conectar, eu insisto. A Cadence aqui também não conhece a Twilight igual no desenho, porque no desenho ela é uma shapeshifter e o caralho. Aí as garotas vão tomar um cafezinho e fofocar e tocam uma música que é nada mais nada menos do que o samba de verão, música brasileira. Muitas músicas de bossa nova são conhecidas mundialmente como música de elevador. O Brasil é canônico no universo de Friendships Magic. Twilight tenta convencer as amigas de que a Cadence é uma princesa shapeshifter do mal. Só que elas não acreditam nela, então ela vai falar com seu próprio irmão e confessar os sentimentos dela
Só que ela é interrompida pela própria Cadence, que vai fofocar com o Shining, que vai fofocar com o Francis, quer dizer. E a Twilight escuta a Cadence falando que os amigos dela são muito esquisitos. Os amigos dela são todas caricaturas unidimensionais, e isso tá começando a te afetar também. A Twilight percebe que o seu irmão tá realmente enfeitiçado e vai atrás das amigas de novo. Mas elas estão todas cabecinha mole, só pensando no casamento, então ela fica triste e derrotada. Daí o episódio é cortado por uma propaganda de um brinquedo bem duvidoso, o Soccer Poppers. Que é uma piadinha bem tonha, porque o nome do brinquedo é tipo socador tombadeiro. O brinquedo existe e aparentemente foi popular nos anos 90, onde os brinquedos eram totalmente bizonhos mesmo, normal. O casamento começa, mas para completar a cerimônia, o Francis Sparkle tem que fazer um kickflip triplo no skate. Só que isso não vai acontecer, porque a Twilight roubou o skate dele, e ela aparece para arruinar o casamento. A Twilight encurrala a Cadence e faz ela chorar e sair correndo, e o argumento da Twilight é: ela é do mal e quer tudo o que eu quero. 3 segundos depois, a Twilight vai se casar com o Francis. Ela vai mesmo. E ela explica que deu um pau na Cadence e prendeu ela numa caverna. Acaba assim. Eles foram até o final com isso. Episódio 9, A Semente do Mal, que é o fatídico episódio da Babs Seed. Ela chega e as garotas ficam animadíssimas para ela entrar no grupinho, mas a urubu seca da Diamond Tiara aparece e a Babs resolve que quer impressionar ela e a Silver Spoon ao invés de defender a prima e as amigas. As Crusades ficam meio sem saber o que fazer, escondidas no clubinho delas, sem muito plano, já que elas morrem de medo da Babs, porque ela é meio valentona. Então a Apple Bloom finalmente tem uma ideia de usar o portal para recuperar a abóbora gigante que a Babs destruiu, assim como no desenho. Só que isso não dá certo, porque as sementes da abóbora eram muito ruins. Quando elas voltam pro clube, depois de investigar isso, a lambisgoia da Babs Seed está lá, e o novo trio toma conta do clubinho. Depois dessa, as Crusades vão ao cinema, e elas assistem um filme chamado Snowblind, sobre uma pônei que não tem visão. Eu achei o design dela bem fofo, e aparentemente o nome dela é Snowdrop no canon. A história do filme é que a Snowblind era muito triste, porque ela não podia enxergar, e geral fazia bullying com ela, mas ela tinha uma amiga imaginária, a Bonko, a palhaço. Daí a Bonko diz pra ela que ela pode fazer um desejo pra uma estrela cadente, e em dado momento essa estrela aparece, só que ela é um demônio, e pede pra Snowblind fazer um sacrifício, e criar uma estrela desse sacrifício, que é um floco de neve. Ela faz isso, entrega essa estrela pra Celestia e volta a enxergar, enquanto o demônio parece ficar mais poderoso, sei lá. Nunca saberemos o que a Snowblind fez da vida, porque o filme acaba assim que ela começa a enxergar. A Apple Bloom vira pra todo mundo e fala: isso me deu uma ideia. E elas fazem a Babs Seed ficar cega. De alguma forma, elas ficam amigas e dá tudo certo. Elas tomam banho pra se limpar dos seus pecados por terem usado magia obscura. E a AJ até fala: às vezes só precisa de uma grande maldade pra neutralizar outra maldade. A Babs Seed resolve que mesmo sem visão ela vai continuar sendo malvada. E isso meio que redime as Crusades na cabeça delas, então elas saíram ganhando. Esses foram os episódios da série original, mas tem mais 2 de Equestria Girls, que se chama Horsewoman, Boi a Cavalo. Bora ver. Eles são bem curtinhos. Tudo começa com elas conversando sobre como foi legal transformar todos os prédios de Ponyville em formas geométricas e abrir um Pizza Hut. Daí aparece a Rarity perguntando pra Twilight de onde vieram essas asas e o que aconteceu com seu antigo corpo. Ela responde que tá na mala. E as asas chegaram há poucos dias. A Twilight encontra a gêmea da Cadence, a Cadence, que está ocupando o lugar dela na coroa. Daí a Twilight vai dormir e tem uma crise existencial, porque ela já conseguiu tudo o que queria, e o que mais existe para ela tomar a força. No dia seguinte, a Celestia diz para Twilight que ela acabou causando uma crise política quando roubou a coroa dos centauros, e agora eles têm que mandar ela para longe para resolver tudo isso. As demais Many Six querem ir também, mas elas não podem atravessar o portal. O Spike acaba se tacando lá pra dentro e consegue ir junto. Daí tem uma música sobre como a Twilight gosta mais de ser uma adolescente do que uma princesa pônei, e eu acho altamente mentiroso, porque ninguém ia preferir ser uma adolescente do que uma princesa pônei. Parte 2. Tudo começa com a Cherry Lee mostrando uma estátua do Discord, e as Crusades brigam perto da estátua que acaba causando uma rachadura. Voltamos pra Twilight na escola e ela encontra uma garota pegando no pé da Fluttershy.
e vai lá ajudar. A Fluttershy conta pra ela que aquela é uma das bullies da escola que se chama Twilight Sparkle. A Sunset Shimmer simplesmente roubou o nome da Twilight. Elas vão almoçar juntas e a Fluttershy explica pra Twilight como que as coisas funcionam ali na escola. E a Twilight tá determinada a se tornar princesa da escola, mas a Fluttershy explica que não dá pra fazer isso. Talvez seja melhor ela falar com a diretora. Enquanto isso, um cabra aleatório entra no portal e acaba aparecendo do outro lado como se fosse a Twilight. Na sala da diretora, ela explica pra Twilight que ela vai ter que arrumar um apelido. E ela acaba escolhendo o apelido Princesa Celeste. Ela também adquire a informação de que, se os alunos a elegerem democraticamente, ela pode se tornar princesa. E acabou! A gente nunca vai saber o que aconteceu com o Discord, com o garoto que virou um pônei, e nem com a Twilight, se ela vai virar princesa ou não. Aqui na descrição desse vídeo diz que a terceira parte seria um musical de Princess of the Night, mas eles acabaram tendo problemas pra postar, então só postaram assim mesmo. E na playlist não tem parte 3, eu também já tava cansado dessa pataquada, então decidi não pesquisar mais. Gente, adicionalmente na playlist tem um vídeo de uma leitura live num evento, né, do roteiro do episódio 10, que seria o último, mas eu não tava muito interessado em ver, porque pra mim tira um pouco da magia ver eles ali falando, e daí eu não quis ver. Se você quiser ver, vai lá ver. E acabou esse o resultado, vamos para as minhas considerações finais. Bom, falando um pouco sobre o humor da série, eu gosto de como eles transformam alguns dos personagens. A Twilight é uma fanfiqueira, egoísta e mimada, com uma vibe incestuosa. E a Fluttershy é uma líder de culto que vive fazendo sacrifícios, mas mantém a sua essência de falar baixinho e ser calma. A Pinkie Pie é uma órfã que pratica magia, a Rainbow Dash é muito, muito burra, e a AJ não mudou muito, ela só tem uma piada recorrente onde ficam chamando ela de gorda o tempo todo. A Rarity tem a sua personalidade de rica e fashionista expandida, e também tem a ver com fazer chapéus gigantes. E tem acessórios mágicos como o cachecol da invisibilidade. Outra piada que eles gostam de fazer é fazer uns takes dos pôneis falando tipo só isso. Ou repetindo a mesma palavra várias vezes. Tem uma hora que a AJ chama a Cadence de Princesa Cadence. E ela responde, só Cadence tá bom. Daí a AJ responde, princesa, 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 princesa. Outra coisa que eles usam, que eu acho muito inteligente, é repetir o mesmo frame do desenho, como se fosse uma cena diferente, mudando as falas, ou reverter a cena para dar mais movimento, ou até repetir várias vezes para dar um sentimento de continuidade, como elas fazem para o trem parecer mais longo. Outra coisa que há de se salientar é que a dublagem é muito boa. A Jenny dublava a maior parte dos personagens no começo. E isso é um trabalho bem puxado, posso dizer por experiência própria. Mas ela, diferente de mim, é uma excelente cantora. E como eu disse, eu prefiro 1000 vezes as letras das músicas originais do que as músicas do desenho, que são super bobas. Mesmo que eu não tenha me divertido pra caralho e rido horrores da série, eu gostei de conhecer os personagens em outros contextos e ver eles falando coisas modernas foi legal. Tipo Pizza Hut do nada. Eu me diverti mais lendo o meu próprio roteiro, onde eu vi o quão absurdo eram algumas coisas, do que com o estilo de humor da série. Então talvez seja uma coisa meio pessoal e talvez vocês achem super engraçada. Então vale a pena dar uma olhada se vocês ficaram interessados. No geral, eu gostei de finalmente ter conhecido a série e ela é completamente diferente do que eu achei que seria. Eu achei que seria bem menos boba, que, sei lá, que os plots seriam mais pensados. Mas assim como na Feira da Fruta, que me faz rir pra cacete, porque tem um monte de piada de pinto e gay, o meu humor é muito refinado. Enfim, assim como na Feira da Fruta, os plots são bobos, é um negócio tosco pra você fazer caber ali nas cenas do desenho, então eu não julgo de não ser a coisa mais elaborada, shakespeariana do mundo. Foi uma experiência legal e foi legal cobrir essa parte da história do fandom. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu um pouco de trabalho resumir tudo aqui, então por favor deixa um likezinho e um comentário. Se você quiser participar mais ativamente do canal, você pode se tornar membro, é bem baratinho.
e você ganha acesso a muito conteúdo extra, como o vídeo em que eu tô comendo morango do amor e reagindo a Epic The Musical. Você também ganha acesso às lives, que são todo sábado, e o nosso grupo no Discord, onde eu respondo, acho que todo dia, pelo menos uma vezinha. Se quiser ajudar de uma forma mais pessoal e mais direta, você pode vir no meu Instagram e pedir uma commission de pônei ou de não pônei, tanto faz, eu desenho outras coisas também. Aproveita e verifica se você já viu todos os vídeos da playlist de My Little Pony, e se você já viu todos, dá uma scrollada pelo canal e vê se algum dos outros vídeos que não é de My Little Pony te interessa. Por causa do algoritmo, meio que parece que o meu canal só fala de pônei, mas na verdade eu tenho muitos vídeos sobre outra coisa que também são muito bons. Enfim, é isso. Obrigado pela atenção e tchau.